correr, nadar e pedalar. 3 modalidades unidas. Esse é o triatlon, esporte que conquistou o diretor audiovisual Frank Rebelo, que há 5 anos se tornou um super atleta com o objetivo de melhorar a saúde. Eu pesava 135 quilos e no trabalho eu tive um mal e me assustei bastante. E no dia seguinte eu procurei um médico e ele me disse, olha só, com 34 anos, se você tiver um infarto nessa idade, ele tem 90% de chance de ser fulminante. E isso me assustou muito. Então eu comecei, procurei todas as áreas da saúde que pudesse formar uma equipe para me auxiliar. Então, um nutricionista, um educador físico, um médico. E comecei a praticar uma atividade física. Mas era muito difícil no início, porque eu tinha muito sobrepeso. Então, eu comecei a estabelecer pequenas metas. Aquela corrida de 3 km, a corrida de 5. E um dia eu disse, não, eu vou fazer um Ironman, que é a distância mais longa que eu já fiz, que são os 3.800 metros de natação, 180 de ciclismo e 42 de corrida. E em 3 anos eu estava realmente concluindo esse sonho e concluindo esse desafio, que era completar o Iron. E depois disso eu nunca mais parei e criei gosto por essas distâncias mais longas. Ao todo, são quase 12 horas semanais de treinamento, entre natação, ciclismo e corrida. Tudo para manter a forma e também a agilidade na hora das provas. Frank, que cresceu em Erechim e mora em Porto Alegre, voltou nesta semana à capital da amizade para se preparar para seu próximo desafio. Erechim sempre acaba entrando, por coincidência, no meu calendário, porque como eu tenho familiares aqui, eu aproveito a vinda para visitar eles e eu gosto muito de treinar aqui porque a geografia em Erechim aqui ela favorece o tipo do treino que você quiser fazer, você consegue adaptar para fazer em Erechim. Sem contar que por ser uma cidade menor em relação a Porto Alegre, o respeito com o ciclista ainda é muito maior, né? E o pessoal acaba de alguma forma sempre te incentivando, então eu não perco em nada vindo treinar no interior do estado. Na verdade eu ganho qualidade com uma piscina que é do clube que é super boa e toda essa infra que a estrutura tem, por ser uma cidade menor, eu acredito que acabo levando vantagem com isso. Pela frente, o competidor terá o Ironman de Antofagasta, no Chile, com mais de 1.900 metros de natação, 90 quilômetros de ciclismo e 21 quilômetros de corrida. É o 2º ano que eles vão realizar a prova, é uma franquia nova que, por sinal, vai entrar no Brasil esse ano, fazendo a primeira prova em outubro, em Minas. Então a gente não conhece muito, mas é uma franquia muito forte nos Estados Unidos. A prova tende a não juntar muitos atletas, porque a distância longa no Chile, pelo menos nessa época do ano, a gente ainda não entendeu por que não tem tanto atleta inscrito. Mas eu acredito que na faixa aí de umas 1.200 pessoas, entre todas as distâncias, o pessoal consiga ter esse número de atletas. E a gente não tem muita informação da prova não, então assim, é o que torna o desafio às vezes um pouquinho maior. Tu não sabe condição climática, tu não tem muita informação de condição de vento e tal. E tudo isso influencia bastante, principalmente no ciclismo, que ocupa quase 70% da prova, né? Então é uma preocupação que a gente tem que ter. Mas a competição sul-americana não amedronta o atleta, que em seu currículo leva uma série de provas internacionais e de longa distância, como o Isra Magarmi, prova de triatlon que ocorreu em Israel no início deste ano. Prova realmente dura, a gente sabia que ela ia ser uma prova dura, talvez é um dos triatlons mais duros que a gente tem, porque na parte do ciclismo, do quilômetro 2 até o quilômetro 12 você tem quase 1.300 metros de altimetria, você ganha como se fosse uma serra do Rio do Rastro em 12 quilômetros, então isso é um número bem considerável. E você ainda tem que continuar pedalando o resto da distância. E é uma prova um pouquinho diferente, porque a transição da água para o ciclismo se dá num lugar, que é embaixo da montanha, e a transição do ciclismo para a corrida se dá no alto da montanha. Então você tem ali algumas condições que a gente não tem como prever, que são condições climáticas. Então no dia da prova, eu larguei e a diferença de temperatura do pé da montanha para a temperatura em cima da montanha dava quase 12 graus. E a gente pegou praticamente as 4 estações do ano na prova, né? Choveu, fez muito frio e depois muito calor.
E o fato de ela não ter as duas transições no mesmo lugar também é algo que, não vou te dizer que te dificulta, mas é diferente pra gente. Então eu tinha que descer os 1.200 metros correndo. O que todo mundo deve pensar que para baixo todo santo ajuda, mas não, né? A musculatura ficou muito cansada. E até o quilômetro 16 da corrida eu vinha muito bem. E depois eu senti um pouquinho, mas foi. E para quem vai iniciar neste esporte, o triatleta deixa uma dica. A verdade é ter essa continuidade, né? Como atleta amador e como atleta que não vive disso, na verdade é procurar conhecer pessoas, conhecer lugares e ter uma vida saudável, né? Eu acho que isso é o grande foco.